Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Muito obrigada por nos presentear com a sua presença. Eu vou passar a sua apresentação, então. O professor Emanuel Zaguri Torinho é professor titular da Universidade Federal do Pará, vinculado ao Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, com atuação no programa de pós-graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento. Foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e exerce, desde 2016, a função de reitor da Universidade Federal do Pará. Exerceu também as funções de presidente da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, presidência do Comitê Assessor da Área de Psicologia do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também coordenador da área de psicologia na CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E é membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, representando a Andifes. Professor, é um privilégio tê-lo aqui. Passo a palavra. Obrigada. Muito obrigado, professora Giovana. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham nesta abertura do 31º encontro da Associação Brasileira de Ciências do Comportamento. Eu inicio agradecendo muitíssimo o convite que me foi transmitido pela professora Giovana Rocha para fazer esta conferência. Para mim, estar aqui hoje é motivo de grande alegria e, ao mesmo tempo, uma provocação à reflexão sobre a minha longa relação com a BPMC, onde aprendi muito do que tem alimentado a minha carreira acadêmica e científica. Foi aqui que eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, proferir uma palestra como pesquisador, a convite do professor Hélio Guilhardi, que, com muita generosidade e alguma coragem, acatou uma sugestão do meu eterno mestre, professor Sérgio Luna, e me convidou para falar sobre eventos privados em uma ciência do comportamento. À época, eu pouco conhecia dos debates sobre terapia baseada na análise do comportamento, algo que, em seguida, passou a ocupar grande espaço do meu trabalho intelectual, em particular com o estímulo mais do que especial da Simone Neno. Também contribuíram muito, inclusive, com novos convites para participar de encontros da BPMC, o Roberto Banaco, o Denis Zaminani, Sônia Meyer, Zilá Brandão e muitos outros. E eu aqui aproveito para me juntar à BPMC na homenagem que foi feita a professoras que participaram, também da minha formação nesses encontros da BPMC. Bom, quando eu proferi aquela primeira palestra, sentaram na primeira fila a própria Simone e as professoras Carolina Bori e Maria Amélia Matos. As professoras Maria Amélia e Carolina haviam sido minhas professoras no doutorado em Psicologia Experimental na Universidade de São Paulo. E a primeira também foi membro da minha banca de defesa de doutorado, uma oportunidade em que, com respeito mútuo, já havíamos debatido algumas ideias do Skinner sobre eventos privados, nem sempre concordando, como vocês bem podem imaginar. O rigor intelectual e científico das duas, por outro lado, sempre foi uma referência importante para o meu dia a dia como pesquisador. A vinda, pela primeira vez, à BPMC, ocorreu em um momento em que falar da dedicação à atividade clínica já não era controverso como havia sido nos anos 80. O que me interessava intelectualmente naquela ocasião era como construir uma leitura teoricamente consistente do behaviorismo com o behaviorismo radical sobre subjetividade, ou seja, cognições e emoções. Esse se tornou um tema sobre o qual eu tenho sempre grande satisfação de falar, tomando como referência o que eu produzi ao longo de vários anos, sempre com contribuições que recolhia da minha interação com orientandas e orientandos na Universidade Federal do Pará, na graduação e na pós-graduação. Mas hoje eu achei melhor falar sobre um tema diferente, por razões que tentarei explicar. Como eu já mencionei,
na década de 80, a atuação na área clínica no Brasil estava cercada de certa controvérsia, isso pelo menos no ambiente acadêmico. E a razão era a relação desse trabalho com a realidade do país. Naquela época, um texto que orientava bastante os debates era um artigo publicado em 79 pelo professor Silvio Paulo Botomé, a partir de um trabalho que ele havia apresentado em 78, na 8ª reunião da Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto. O título do artigo era "A quem nós, psicólogos, servimos de fato?". E o texto considerava uma pesquisa que havia sido relatada pela professora Silvia Eliezer de Mello em 1975, sobre a atuação de psicólogas e psicólogos no estado de São Paulo. Esses profissionais eram predominantemente dedicados ao trabalho clínico, àquela altura, um trabalho que era inexistente no sistema público de atenção à saúde e era reservado aos consultórios, aos quais apenas pessoas com alto poder aquisitivo tinham acesso. Essa parcela de pessoas com acesso ao trabalho clínico em psicologia, lá na década de 70, não passava de 15% da população do país, de acordo com dados que são citados nesse texto do professor Botomé. Bom, a atuação clínica não suscita hoje os mesmos debates, até porque a atividade clínica psicológica, em diferentes modalidades e em diferentes ambientes, alcança hoje uma parcela bem maior da população, graças principalmente à forte inserção de psicólogas e psicólogos no Sistema Público de Atenção à Saúde, desde a criação em 1990 do Sistema Único de Saúde, o SUS, e mais tarde, em 2005, da criação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Mas o aspecto central da provocação do professor Botomé naquele artigo permanece válido. O que psicólogas e psicólogos têm feito frente à realidade brasileira? Somos uma sociedade com muitos desafios, e são diversos os aspectos que poderiam ensejar um debate sobre a atuação da psicologia. Hoje, porém, esferas da vida social, profissional, política e econômica do país encontram-se submetidas a um projeto de nação que tem como núcleo a recusa a qualquer impulso civilizatório e a promoção da barbárie. Esse projeto de nação se efetiva por meio de políticas públicas diversas que vão do estímulo à aquisição e posse de armas por civis à política econômica acentuadora da miséria e da fome e à desacreditação das instituições de Estado. É disso, portanto, que eu pretendo falar brevemente. A minha apresentação, portanto, tratará de temas que serão abordados apenas introdutoriamente, temas que demandam aprofundamentos e análises adicionais que estão fora do alcance aqui. A abordagem também difere do usual para uma sessão de abertura do encontro da BPMC, em particular por remeter, na maior parte, a conteúdos apenas indiretamente relacionados com a análise do comportamento, mas que me parecem pertinentes deste momento por motivos que eu tentarei também elucidar. Eu dividi esta conferência em 6 tópicos e começo com uma retificação do título da apresentação. O primeiro tópico, portanto, é sobre o título. Quando eu aceitei o convite para fazer esta conferência, eu fiquei na dúvida sobre a receptividade a uma discussão sobre a realidade política e social do Brasil, por várias razões. Primeiro, porque trata-se de um tema muito diferente do que eu costumava abordar quando eu era um ativo frequentador dos encontros da BPMC. Segundo, porque nos últimos anos o trabalho na gestão universitária me afastou dos encontros, infelizmente, e me vi sem muita referência do perfil da audiência que eu encontraria. Eu fiz algumas consultas a amigos, né, e, após isso, resolvi seguir em frente com pequenos ajustes na ideia original. E eu sugeri o título Ciência do Comportamento em uma Conjuntura de Barbárie, que foi esse que foi informado à audiência.
Esse título, porém, merece agora uma retificação. Onde se lê conjuntura, para ser mais preciso, eu me refiro ao Brasil. E onde menciono a barbárie, eu quero dizer os impulsos anticivilizatórios, aí incluído o avanço de uma cultura fascista no país. Se me permitem, portanto, eu gostaria de retificar o título da conferência para Ciência do Comportamento no País da Barbárie e o Desafio de Vencer o Fascismo. E eu começo com uma consideração breve sobre a história do Brasil. E este é o meu segundo tópico, o Brasil pela sua história. Nós celebramos exatamente na data de hoje os 200 anos de independência do Brasil. Fosse essa data alusiva a eventos que orgulhassem o povo brasileiro, teríamos passado o ano planejando festas, quem sabe colocando bandeirolas nas ruas e pintando as calçadas, como fazemos nas épocas de Copa do Mundo de futebol. Mas nossa independência foi um acerto de elite, que possibilitou vivermos sob o regime monárquico por mais 67 anos. E pior, sem qualquer mudança em um sistema social baseado na exploração violenta de pessoas escravizadas e submetidas a condições ultrajantes de vida. O Brasil foi o destino de quase metade dos africanos e africanas escravizados. Foram quase 6 milhões de um total de 12 milhões de pessoas embarcadas para a exploração nas Américas. Dos pouco mais de 10 milhões que chegaram vivos deste lado do Atlântico, cerca de 5 milhões desembarcaram no Brasil. Fomos também o último país a renunciar ao regime de escravidão nas Américas. Assim mesmo, em um sentido não estrito da palavra, visto que não transitamos para uma condição de cidadania plena às pessoas antes escravizadas e aos seus descendentes. Também povos indígenas originários do território brasileiro, como nos conta a professora Lilian Schwartz, foram dizimados pela violência dos colonizadores brancos, expulsos de suas terras e mortos por moléstias que lhes eram estranhas, além de serem expostos a práticas que pretendiam impor a sua invisibilidade. Por fim, e mais importante, a escravidão também não era, entre aspas, apenas uma realidade do sistema econômico de produção rural. Também, como mostra a professora Lilian Schwartz, ela estava presente em todos os espaços sociais. Padres, militares, funcionários públicos, artesãos, taverneiros, grandes proprietários, a população mais pobre e até libertos possuíam cativos. Fato este que é bem ilustrado na literatura nacional. Essa mesma literatura mostra que há um fio de continuidade entre a sociedade escravagista e o que se inaugura no Brasil no final do século XIX. A burguesia que vai se formando no país pretende ser moderna, mas preserva a exploração extrema como motor do enriquecimento e nunca aceita a autonomia dos anteriormente subalternos. Para os que, de algum modo, a cercam, as relações precisam ser, no mínimo, de subserviência. Segundo ainda a professora Lilian Schwartz, logo após a abolição da escravatura, circulou no Rio de Janeiro um dito popular, de acordo com o qual, abre aspas, a liberdade é negra, mas a igualdade é branca, indicando a persistência de severos padrões de desigualdade no Brasil. Isto é, permanecemos uma sociedade com rígidas hierarquias baseadas na cor, na raça e na origem social. Uma sociedade onde a pobreza, a desigualdade, a exclusão
e a violência cotidiana contra os mais pobres, e principalmente contra negros e negras e mulheres, é naturalizada. Convivemos sem constrangimento, hoje, com o escândalo da miséria de mais de 33 milhões de pessoas que passam fome. Além de racistas, somos um país dos crimes contra as mulheres. Fizemos-nos um país onde, ainda hoje, princípios civilizatórios são tratados como aberrações intelectuais, ou, na expressão bem conhecida do professor Roberto Schwartz, são ideias fora de lugar. Isso quando não são razão para a tortura e o assassinato. Somos lembrados dessa realidade todos os dias. Há pouco mais de uma semana tivemos o primeiro debate dos candidatos à presidência da República, o que era um momento para discutir os nossos problemas mais graves e o projeto de nação que queremos. No dia seguinte, o jornalista Eduardo Carvalho, do portal do UOL, nos chamou a atenção para o fato de que nenhum dos apresentadores do debate era negro ou negra, embora todos os veículos de comunicação envolvidos naquela transmissão tivessem em seus quadros profissionais negros. Enfim, o 7 de setembro tem sido tão pouco importante para brasileiras e brasileiros que, mesmo neste bicentenário, a data foi escolhida para muitas outras atividades, inclusive para estarmos aqui reunidos falando de ciência do comportamento, menos para tratarmos, como nação, da independência do país, seja da independência declarada, seja da independência necessária. Cada um dos nossos atrasos pode ser um pouco a realidade de muitas outras sociedades contemporâneas. Há outras nações racistas, há outras com desigualdade acentuada e há muitas outras sociedades violentas. Mas não é possível ignorar o fato de que, em poucos lugares do mundo, encontramos tão expressiva combinação de indicadores negativos, de desafios por serem vencidos, até podermos nos orgulhar do que construímos como sociedade. Em particular, em nenhum outro lugar, com tantas riquezas naturais e culturais como o Brasil, se encontra uma conjugação comparável de passivos civilizatórios. Ainda bem que não somos só isso. Somos uma nação das mais ricas em matéria de cultura, em grande medida resultante da nossa diversidade étnico-racial. Na ciência, temos uma capacidade surpreendente de trabalhar na fronteira do conhecimento, apesar de sermos uma das últimas nações da América do Sul a ter universidades. Temos um povo dos mais criativos e com enorme capacidade de superação. Temos um território extenso e rico de riquezas naturais. Temos o maior acervo de biodiversidade do planeta e recursos energéticos e minerais em abundância. Ou seja, temos quase tudo para dar certo, para construir uma nação soberana e com cidadania. O triste é que nunca decolamos. Somos sempre o país do futuro. Pois bem, tudo isso se agravou muito nos últimos anos. Se tínhamos acumulado, no início do século XXI, algum sucesso no combate à fome e à desnutrição, se tínhamos conseguido melhorar levemente a geografia da pirâmide social, se tínhamos conseguido subir alguns poucos degraus na conquista da cidadania, estamos hoje em piores condições do que estávamos no final do século XX. Um componente importante dessa piora diz respeito à propagação, como em algumas outras nações, de uma cultura fascista. O termo gera certa repulsa e, para muitos, soa como um exagero desnecessário. Mas, infelizmente, é muito apropriado. Ressalto aqui, e isso é muito importante, que, por razões óbvias,
a referência que faço a uma cultura fascista, em hipótese alguma, implica a suposição de que vivemos em um Estado fascista, ou que temos uma sociedade fascista. Felizmente, esse não é o caso e temos a esperança, a confiança de que não será também no futuro próximo. Mas também o que ocorre não é irrelevante. Não é desprezível no horizonte das nossas preocupações políticas e sociais. Estamos exatamente no ponto em que enfrentar o tema é essencial e pode poupar a sociedade brasileira de dissabores muito mais intragáveis. Passo aqui ao que é o terceiro ponto da minha apresentação, sobre a cultura fascista contemporânea. O que eu estou denominando de uma cultura fascista corresponde, grosso modo, a transformações ou acontecimentos que outros atores têm tratado como uma ação política de uma nova extrema-direita, ou ultradireita, ou protofascismo, ou neofascismo. Garantido o fato de que não coincide com as experiências históricas de sociedades que reconhecidamente viveram sob regimes fascistas, o que refiro como avanço de uma cultura fascista inclui, entre outros, a fragilização da democracia, a irrupção de movimentos anticivilizatórios, o questionamento do valor da ciência e a crítica a fundamentos dos estados modernos. Esses são acontecimentos identificados em fatos recentes de várias nações do mundo, como Brasil, Estados Unidos, Índia, Grécia, Hungria, Alemanha, Polônia, Turquia e Inglaterra. São identificados nesses lugares com muita propriedade pelo jornalista britânico Paul Mason, num livro intitulado Como Travar o Fascismo, que foi publicado originalmente no ano passado, em 2021. Por ser uma obra atual, não é? O Mason ele não ignora que movimentos políticos de direita, no interior ou fora da institucionalidade, não definem por si só o fascismo. Mas ele também aponta que, concretamente, no nosso passado recente, esses movimentos atuaram de um modo convergente e prepararam o terreno para que o fascismo voltasse a se colocar como horizonte político de muitas sociedades. Aqui, a referência é ao extremismo de direita, o populismo de direita e o conservadorismo autoritário. Nas palavras do Paul Mason, os extremistas de direita caracterizam-se por defender guerra de raças, por exercer violência e combater abertamente em prol da dissolução da democracia. Os populistas de direita atacam os direitos humanos, exercem represálias sobre as minorias e encenam mobilizações de massas, mas, por norma, optam por uma atitude de não violência e concentram-se em vencer eleições, muitas vezes por meio de novos partidos políticos. Por seu lado, os conservadores autoritários adotam a retórica do populismo, mas atuam no seio de partidos dominantes, redes da elite e também por meio de instituições tradicionais do Estado. Bom, nessa análise que o Paul Mason faz dos acontecimentos políticos mais recentes, ele identifica elementos que se relacionam com as experiências históricas do fascismo e põe-se a discutir o que ele denomina de, abre aspas, o núcleo do sistema de crenças do fascismo. E esse núcleo compreende 6 crenças ou regras, diríamos nós, que controlam o comportamento de membros de grupos fascistas. São elas, primeiro, os grupos étnicos majoritários
tornaram-se vítimas da imigração e do multiculturalismo. Segundo, as conquistas do feminismo têm que ser revertidas. Terceiro, a democracia é dispensável. Quarto, não se pode confiar na ciência, nas universidades e nos meios de comunicação. Quinto, as nações perderam a orientação e precisam voltar a ser grandes. E sexto, em breve terá lugar um acontecimento cataclísmico que corrigirá esse estado de coisas. Essas são as 6 crenças que, de acordo com Paul Mason, constituem o núcleo, né, dessa cultura fascista. Esse conjunto de crenças seria, para ele, o desfecho de um processo de desintegração econômica, quando as economias capitalistas fracassam em tornar real a promessa de uma vida confortável, com emprego e salários dignos, melhorias com o progresso tecnológico e sob governos justos e honestos. Frente a essa frustração, floresce, nas palavras do Mason, uma nova utopia baseada no racismo, na misoginia e na violência. No Brasil, de raízes fincadas no racismo e na desigualdade, nas elites urbanas e rurais com larga parcela de pessoas toscas, incultas e perversas, não é difícil que a cultura fascista ganhe terreno, subverta as instituições e até ganhe eleições, apresentando-se legitimada pela mesma democracia que ela pretende destruir. Se estamos aqui, porém, uma vitória tivemos nesse 7 de setembro. Começamos com ameaças, mas acabamos celebrando o fracasso de um projeto de golpe na democracia. Passo ao que é o quarto tópico, que é sobre essa cultura do fascismo no Brasil contemporâneo. Um pilar das sociedades ditas modernas, reconhecido em diferentes matrizes do pensamento contemporâneo, é a necessidade de o Estado deter o monopólio da violência física. Ou esse monopólio existe, ou a violência é livre e não há mediação possível dos conflitos pelas instituições do Estado. O Brasil nunca foi uma nação exemplar nesse quesito, mas o que aconteceu nos últimos anos agravou de modo especialmente dramático a realidade do país. Com o estímulo e a cobertura governamental, a aquisição e uso de armas de fogo foi liberada e cresceu a patamares nunca observados antes. Em 4 anos, o número de portadores de armas de fogo legalmente registrados aumentou 500%. Em suas mãos, embora não necessariamente sejam os destinatários finais, o número de armas cresceu quase 300%, passando de 350 mil armas para mais de 1 milhão de armas. Hoje, no Brasil, só entre pessoas registradas, autorizadas, há 1 milhão de armas de fogo na mão de civis. Na Amazônia, por razões que nós podemos imaginar, esse aumento foi de 700%. Como apontam os especialistas em segurança pública, quem ganha com as medidas não é o cidadão comum, agora mais exposto à violência, mas o crime organizado, as milícias, as organizações criminosas que operam à margem e contra as instituições do Estado. De posse de mais armas, os adeptos da nova onda fascista também ficaram mais atrevidos. Ameaçam autoridades e a população em geral. Assassinam opositores políticos e defensores de direitos humanos. Intimidam os que
divulgam as suas ações. Uma amostra muito pequena dos fatos recentes no Brasil inclui, primeiro, o assassinato a tiros da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, em 14 de março de 2018, após a vereadora denunciar a atuação de milícias na capital fluminense. Outro fato, o assassinato a tiros do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, no Vale do Javari, aqui na Amazônia, em junho de 2022, quando eles produziam um documentário sobre as violações de direitos das populações indígenas. Terceiro, o assassinato a tiros do militante petista Marcelo Arruda na sua festa de aniversário, em 10 de julho passado, simplesmente por ser petista, simplesmente entre aspas. Quarto, as ameaças reiteradas ao Supremo Tribunal Federal e aos seus magistrados, a exemplo do ato dos 300 brasileiros, que, na verdade, não passavam de 30, e eram liderados pela militante Sarah Winter, ocorrido em 30 e 31 de maio de 2020. E esses ataques, quando eu digo reiterados, porque a todo momento, né, nós temos novas ocorrências, como hoje mesmo podemos testemunhar nas transmissões que vimos das manifestações do 7 de setembro. Quinto, a agressão com fezes e ovos ao ministro da 15ª Vara Federal em Brasília, em 7 de julho passado, agora, de 2022, após ele decretar a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por acusação de corrupção. Sexto, o atentado a tiros contra o jornal Folha de São Paulo, em 6 de julho de 2022. E sétimo, a ameaça armada contra o jornalista Gerry Oliveira, em Campinas, no dia 9 de setembro de 2021. Para não estender a lista de promoções de violência difusa na sociedade brasileira, podemos passar a outros pontos, não é, da cultura fascista, tal como tem encontrado ressonância no Brasil contemporâneo. Isso porque, se fôssemos ficar nas manifestações da violência, passaríamos o resto da noite aqui. Mas outras expressões incluem, primeiro, a negação da crise climática e a destruição intensiva dos biomas nacionais, com destaque para o desmatamento acelerado da Amazônia. Essa ação inclui o estímulo e o acobertamento da ação de garimpeiros ilegais com contaminação por mercúrio dos rios da Amazônia e impactos na saúde e nas condições de alimentação das populações ribeirinhas. Segundo, a agressão contra populações indígenas e negras e negros, aí incluídos o estímulo à invasão de terras indígenas, o assassinato de lideranças, o avanço da propaganda racista e o combate a políticas de ação afirmativa. Por exemplo, estando aqui em uma universidade pública, o fim da garantia de bolsas para os estudantes indígenas e quilombolas nas universidades federais. Terceiro, a agressão às universidades e às comunidades universitárias, ao conhecimento e às artes e cultura, à ciência e às instituições científicas, seja com campanhas contra o valor dessas realizações coletivas, seja com cortes severos nos orçamentos públicos de educação, ciência e cultura, e seja ainda nomeando para as reitorias e demais funções de gestão pessoas não escolhidas pelas comunidades e sem legitimidade e liderança para o exercício dos cargos. Quarto, os ataques à democracia como sistema político, a tentativa de desacreditar os partidos, os processos eleitorais e as instituições por eles responsáveis, as ameaças de golpe e de fechamento das casas legislativas. Quinto, por fim, a promoção da misoginia e do machismo, a negação de direitos às mulheres, a crítica à liberdade, aos direitos reprodutivos e à autonomia profissional e financeira das mulheres. A difusão da ideia
de que mulher casa para ser submissa, de que não há mulheres livres, de que mais vale uma pistola na bolsa do que uma lei de proteção das mulheres contra homens agressores. É interessante observar que a recusa da igualdade de gênero é uma marca da cultura fascista contemporânea, não encontrada em experiências fascistas da primeira metade do século XX, possivelmente porque ali as lutas pelos direitos das mulheres não tinham alcançado a mesma expressão de hoje. Paul Mason se refere a isso dizendo que, no nosso século agora, século XXI, a hostilidade para com a emancipação das mulheres tornou-se tão central para o fascismo como a narrativa da supremacia étnica. E, aliás, hoje também tivemos novas manifestações nessa direção. No fim das contas, o que o fascismo hoje oferece, também segundo o Mason, é uma nova utopia baseada no racismo, na misoginia, na violência. E tudo isso encontra especial repercussão no Brasil contemporâneo. Dito isto, como ficamos nós, analistas do comportamento, enquanto membros de um sistema cultural que convive com ocorrências da cultura fascista? Eu vou arriscar umas poucas observações, entendendo que esse ponto diz respeito a uma agenda ainda necessária de reflexões, e não a um inventário para o qual tenhamos respostas. Então, esse é o quinto ponto, os analistas do comportamento frente à cultura fascista. Como analistas do comportamento, somos afetados pelo ambiente cultural do fascismo e nos contrapomos a ele de diferentes modos. Antes de tudo, falamos do lugar da ciência. Não estamos interessados e repudiamos leituras preconceituosas e obscurantistas da realidade. Somos parte do ambiente científico que concorre na sociedade com o obscurantismo. Isso vale tanto para cientistas quanto para profissionais de análise do comportamento. Não é possível falar de seleção por consequências como modo causal e, ao mesmo tempo, aceitar que a Terra é plana, que negros e indígenas são inferiores aos brancos ou que a natureza das mulheres justifica a sua subordinação aos homens. Como parte do sistema cultural da ciência, somos um alvo predileto da cultura fascista, junto com as instituições que nos acolhem, como as universidades e os conselhos profissionais. Estamos sujeitos a agressões físicas e violências diversas. É preciso aniquilar o discurso científico e, no seu limite, os seus propagadores, para fazer valer na sociedade as descrições do comportamento que recorrem à superioridade de raças, de crenças religiosas, de predestinados. Na condição de cientistas do comportamento, precisamos descrever a operação das milícias virtuais que desempenham um papel central na propagação da cultura fascista. O Paul Mason ele chama atenção para o fato de que, atualmente, a verdadeira mobilização do fascismo tem lugar no mundo virtual. E, como observado pela professora Maria Amália Andere recentemente, é preciso analisar o ambiente virtual como um ambiente onde o discurso de ódio e violência compreende respostas de baixíssimo custo, que encontram reforços quase instantâneos e raramente há contato com consequências punitivas, seja pela ausência de contingências programadas para tal, seja pela facilidade da esquiva. Neste novo ambiente, o fluxo e as dinâmicas de interações sociais não envolvem processos novos, mas trazem muitos novos problemas à análise comportamental. Não é sem razão que falamos de cultura fascista como anticivilizatória. A civilidade requer autocontrole, como bem discutiu o sociólogo Norbert Elias. E autocontrole, como mostra a análise do comportamento, requer a sensibilidade a contingências
que não admitem o responder com violência. Contingências de violência são sempre concorrentes a contingências de não violência e, mais importante, envolvem consequências não apenas para quem emite a resposta violenta, mas também para outras pessoas. Por essa razão, o comportamento violento é, com frequência, alvo de leis criadas pela sociedade, para evitá-lo ou para puni-lo. O comportamento violento é também comportamento operante, mantido por consequências que, com frequência, são consequências sociais. E, dentre essas, né, consequências, nós lidamos com contingências de coerção, como apontam a professora Maria Amália e a Tereza Sério, em um artigo que é de 97, que também foi discutido muitas vezes em curso da BPMC. Há ambientes sociais, portanto, que modelam e reforçam o comportamento violento. A exposição à estimulação aversiva não contingente também tem sido destacada na análise do comportamento violento, por exemplo, no trabalho do Pedro Soares e do professor Marcos Bentes de Carvalho Neto, 2016. Mas talvez esse não seja o caso de ambientes que reforçam o comportamento racista e misógino, por exemplo, de que falamos antes. Em todas as sociedades, há conflitos entre interesses pessoais e coletivos, isto é, concorrências entre contingências que implicam resultados diferentes para o indivíduo e para o sistema cultural. Algo que temos tomado como objeto de investigação em estudos de seleção cultural. Nas pesquisas sobre metacontingências, temos apontado que esses conflitos, ora aparecem sob a forma de contingências operantes, né, conflitos entre contingências, todas elas operantes, ora na forma de concorrência entre contingências operantes e metacontingências. Nesses casos, denominamos de autocontrole ético o responder individual sob controle de contingências mais favoráveis ao grupo. Vários estudos já foram realizados sobre autocontrole ético no nosso laboratório e em laboratórios de outras universidades que investigam a seleção cultural. E uma coisa que sabemos é que consequências verbais e não verbais podem ser responsáveis pelo responder mais favorável ao grupo. Um dado fundamental dessas pesquisas é de que a punição verbal do comportamento impulsivo, aquele que é desfavorável ao grupo, pode ser essencial para promover o autocontrole ético. Isto é, o sistema cultural precisa poder punir com sanções éticas o comportamento impulsivo para elevar a probabilidade de os membros do sistema cultural se comportarem de modos que favorecem o grupo. Ocorre que, na cultura da violência do fascismo, quem tenta punir o comportamento que contraria os interesses da sociedade acaba sendo alvo de agressões. Isso ocorre com juízes que decidem punir os comportamentos agressivos e com qualquer cidadão que tente repreender quem se comporta de modo incivilizado. No limite, esse padrão significa a inviabilidade da cultura, no longo prazo e sob práticas que são próprias do fascismo. O estudo sobre contingências operantes e metacontingências tem também mostrado que consequências culturais verbais têm a sua efetividade condicionada a uma correlação com consequências culturais não verbais. Isto é, não basta, por exemplo, prover aprovação social para comportamentos de reciclagem de resíduos sólidos, se não houver evidência de que a reciclagem está correlacionada com a conservação de recursos naturais essenciais à vida do planeta, no planeta. E também aí a ciência desempenha um papel fundamental. Se isso é verdade, então precisamos ainda explicar os comportamentos sob controle de descrições
obscurantistas do mundo que não guardam correlação com consequências não verbais. E temos já as ferramentas para isso. Um outro ponto a ser observado na análise do nível cultural diz respeito ao fato de que um sistema cultural, como uma sociedade, é constituído por vários subsistemas, e esses podem ter acesso diferenciado aos resultados produzidos pelo sistema como um todo. Quando um subsistema tem acesso privilegiado aos resultados, como ocorre em muitas economias, em especial nas economias capitalistas, outros subsistemas podem agir de modo a mudar essas relações, como ocorre em revoluções ou guerras por independência, por exemplo, ou simplesmente com movimentos cívicos e institucionais que levam à conquista de direitos por meio de leis. Por outro lado, quando o subsistema que é favorecido se vê ameaçado ou vê ameaçado o seu acesso privilegiado aos resultados, pode usar da coerção para manter os demais subsistemas sob controle, ou ir além para remover as ameaças. O fascista é aquele que, frente a essas ameaças, invoca a supremacia do seu grupo para justificar os privilégios e a opressão aos membros dos outros subsistemas. Também por isso o regime democrático não lhes serve. Avanços nas conquistas de direitos sociais por grupos como mulheres, negras e negros, indígenas, pessoas LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, com diferentes recortes, são exemplos de subversão em uma ordem de privilégios nas sociedades contemporâneas. É disto que o jornalista Paul Mason está falando quando ele interpreta o avanço do fascismo como um medo da liberdade desencadeado por um vislumbre de liberdade. E aí eu acrescento, o medo dos privilegiados, não é, frente ao vislumbre da liberdade que os outros estão conquistando. Isto é, trata-se de uma reação às conquistas das lutas por justiça social, por direitos humanos, pela igualdade de gênero, pelos direitos de negros, indígenas e de pessoas LGBTQIA+. Não sem razão, esses grupos são alvos prioritários das agressões dos fascistas. Referindo-se às experiências históricas de sociedades fascistas, o Paul Mason diz que o fascismo não foi somente um programa de governo, foi um projeto colaborativo em que participaram milhões de pessoas para subjugar os seus semelhantes humanos e lhes negar o seu próprio potencial para serem livres. Aspas fechadas. E ele acrescenta, os fascistas de hoje não precisam temer uma revolução de trabalhadores, como acontecia no século XX. Tem, porém, todas as razões para temer que a geração do milênio de mulheres, pessoas de cor, pessoas LGBTQI+, e também trabalhadores, exijam liberdades que eram inéditas no século XX. Voltando ao comportamento individual promovido no ambiente de culturas fascistas, eu imagino ser essencial que as terapeutas e os terapeutas analítico-comportamentais descrevam a intervenção com pessoas que tipicamente se comportam de modos que expressam a cultura fascista contemporânea. Por exemplo, defendendo ideias, governos ou práticas discriminatórias de grupos sociais. Essa é uma tarefa que fica para terapeutas analítico-comportamentais. E lembrando um texto clássico, né, do querido Roberto Banaco sobre o impacto do atendimento na pessoa do terapeuta, seria muito bom sabermos como terapeutas analítico-comportamentais reagem a esses atendimentos. Uma última observação para a nossa reflexão.
assim como a variabilidade comportamental no plano individual é requerida para uma interação efetiva com ambientes que mudam a todo momento, a variabilidade de práticas culturais e culturantes é essencial para que sistemas culturais lidem com ambientes selecionadores que também estão em permanente transformação, como as nossas sociedades. Ocorre que sistemas políticos autoritários, como no fascismo, punem severamente a variabilidade e reforçam a estereotipia. Para isso, inclusive, é que inibem o desenvolvimento da reflexão e do pensamento crítico. Isto é, temos razões científicas para supor que sistemas culturais que reagem ao fascismo encontram maiores chances de sobreviver do que sistemas culturais que se rendem ao fascismo. No mínimo, isso é assim porque apenas em sistemas não fascistas a variabilidade comportamental e cultural é estimulada e não punida. Se é assim, então temos nós, cientistas em geral e analistas do comportamento, um motivo adicional para enfrentar essa onda. Com isso, eu passo ao que é o último ponto da minha apresentação, que tem o título "Que bobagem, não há fascismo". Recentemente, realizamos na Universidade Federal do Pará um colóquio internacional para celebrar o centenário do escritor português José Saramago. Foi uma oportunidade para revisitar a sua obra e, sobretudo, a sua crítica ao que temos feito de nós mesmos como sociedade, ao modo como os poderosos da economia global subtraem das pessoas que vivem do seu trabalho os direitos e a dignidade que as leis e a razão lhes garantem. Uma das obras do Saramago, que eu tive a oportunidade de revisitar neste período, é uma peça teatral intitulada A Noite, que retrata os acontecimentos de uma redação de jornal na noite do 25 de abril, em Portugal, quando a Revolução dos Cravos pôs fim a 42 anos da ditadura fascista salazarista. Na peça, trabalhadores da redação e da oficina do jornal começam a receber, durante a madrugada, informações sobre as movimentações de tropas rebeldes para derrubar o governo. Mas o diretor do jornal e o seu administrador trabalham para conter a divulgação das informações na edição que está sendo composta para sair pela manhã. Há várias passagens muito interessantes dos diálogos entre a direção do jornal e os trabalhadores, mas eu destaco aqui apenas uma passagem. A certa altura da madrugada, percebendo que perderam o controle da equipe, o diretor e o administrador arriscam uma última cartada: determinar que a primeira edição do jornal, no dia 25, sairá sem a notícia da Revolução, com a promessa de que a apuração do assunto terá continuidade e uma segunda edição poderá ser impressa ao longo do mesmo dia. Os trabalhadores, obviamente, recusam a proposta e enfrentam os superiores, até que uma estagiária tenha coragem de dizer que a medida que os diretores, que o diretor e o administrador querem tomar, ela está a serviço do fascismo. O que se segue é uma reação contundente do administrador. Que linguagem é essa? Que atrevimento! Onde é que está o fascismo? Onde é que vem o fascismo? Não há fascismo. Isto é um jornal e um jornal honrado. Para boa parte da população brasileira, que antes não via racismo, não via machismo, não via patrimonialismo na nossa sociedade, não há agora fascismo. Para essas pessoas, é um atrevimento ou um exagero falar de ideias fascistas no Brasil de hoje. Mas o fascismo está na nossa cara. Ou o proto-fascismo, ou o neofascismo, ou a ultradireita fascista, como queiram, de um modo
que não cessará com as próximas eleições. E onde há fascismo, não há o espaço da neutralidade. O muro é dos fascistas. Com os instrumentos que tivermos, então, nós, intelectuais e cientistas, nós, profissionais que não estão a serviço da barbárie e da incivilidade, precisamos assumir a tarefa de colocar à vista as ameaças com que convivemos. Muito obrigado pela atenção de vocês.